Espero que vocês estejam todos bem, tenham se cuidando aí durante esse tempo de pandemia. E no PET 3 nós vamos estar trabalhando com a função do segundo grau. E para trabalhar com a função do segundo grau, primeiro eu preciso entender o que é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, uma característica muito importante que nós vamos ter que sempre observar, é que sempre vai aparecer aqui o termo ax ao quadrado. Então, isso sempre tem que ter numa equação do segundo grau, ax ao quadrado. Aí vai ser complementado por bx mais c igual a zero. Então, eu tenho aqui uma equação do segundo grau completa. Além da equação do segundo grau incompleta, eu posso ter a equação do segundo grau incompleta, aonde eu vou ter ax ao quadrado mais bx igual a zero. Observem que aqui eu não tenho o valor de c, o valor de c seria igual a zero. Posso ter também ax ao quadrado mais c igual a zero. Observem que aqui eu não tenho o valor de b, ou seja, o meu b que vai ser igual a zero. E eu posso ter também ax ao quadrado igual a zero. Observem que em todas elas apareceu o ax ao quadrado, porque é ele que define aí o que é uma função quadrática, ok? Então, com base nisso, eu consigo agora conhecer que toda equação do segundo grau vai aparecer o ax ao quadrado. O a, b e o c são os valores numéricos que vão estar aparecendo aí na sua equação. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque a ideia é mais vocês resolverem uma equação do segundo grau, até porque vocês já vêm com base aí do nono ano, tendo estudado um pouquinho aí de equação e função do segundo grau. Com base nisso, vamos agora então resolver como que eu resolvo uma equação do segundo grau. Toda a equação do segundo grau, ela admite duas soluções. Então eu penso numa equação do segundo grau, eu já vou pensar numa equação do segundo grau que admite duas soluções. Então, para iniciar nossos estudos de resolução, vamos trabalhar primeiro com algumas equações de segundo grau incompletas. Vamos imaginar que eu tivesse aqui x ao quadrado menos 9 igual a zero. Então, observem que nessa equação, o meu a, que é o valor que acompanha o x ao quadrado, é igual a 1. O meu b é igual a zero, porque ele não aparece. E o c é igual a menos 9. Nós vimos que para resolver uma equação de segundo grau, lá no nono ano, eu preciso sempre usar o discriminante delta. Neste caso da equação do segundo grau incompleta, que eu tenho b igual a zero, eu não preciso utilizar o discriminante delta. Eu posso por um caminho um pouco mais simples. Como que é esse caminho mais simples? Eu vou pegar o x ao quadrado igual o menos 9, eu passo para o outro lado, ó, ele está aqui, o menos 9. Eu vou passar ele para o outro lado, e sempre que eu passo para o outro lado, eu passo com o sinal oposto. Então, como ele está menos 9, ele vai para o outro lado, mais 9, ou seja, fica 9 positivo. Aí eu vou pensar o seguinte, que número que elevado ao quadrado resulta em 9? Que número que eu elevo ao quadrado? Professor, 3 ao quadrado, 9. Tudo bem. Só que além do 3, eu também posso elevar o menos 3. Então, eu posso pensar no seguinte, que 3 ao quadrado é igual a 9, assim como menos 3 ao quadrado também é igual a 9. Ou seja, o meu x ele pode ser tanto 3 positivo quanto 3 negativo. Então, como que nós vamos pensar isso? Ó, x é igual a mais ou menos. Como é potência, qual que é o oposto da potência? A raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 9. Então, portanto, eu vou ter aqui que x é igual a mais ou menos 3. Então, essa seria a minha resposta. O x ele pode ser, a solução vai ser menos 3 e mais 3. Ou seja, o meu x ele admite o valor 3 positivo ou 3 negativo. Tudo bem? Então, toda equação do segundo grau incompleta, onde o b for igual a zero, você pode resolver sem usar o discriminante delta. Tudo bem? Vamos pegar agora aqui
uma equação do segundo grau incompleta, onde o c seja igual a zero. Então, em uma equação do segundo grau, onde o c é igual a zero, vamos pegar aqui. Se eu tivesse 2x ao quadrado agora, mais 4x igual a zero. Observem que, neste caso, o meu A é igual a 2 e que o meu B é igual a 4 e o C é igual a 0. Então, como o A é igual a 2, o B é igual a 4 e o C é igual a 0, sendo o C igual a 0, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, onde eu posso resolver sem usar o discriminante delta. Professor, mas como que eu vou resolver sem usar o discriminante delta? Observem que eu vou colocar em evidência o que tem em comum dos dois lados da minha equação. Então, o que eu tenho em comum aqui em 2x ao quadrado mais 4x? Observem que o x apareceu nos dois. E tanto 4 quanto o 2 são divisíveis por 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o 2x em evidência. Colocando 2x em evidência, eu vou pegar agora o 2x ao quadrado, 2x ao quadrado e dividir por 2x. Quanto que é 2x ao quadrado dividido por 2x? Aí eu vou fazer 2 dividido por 2, 1. X ao quadrado dividido por x é igual a x. Então, eu vou ter aqui o x mais... Agora eu vou pegar 4x, ou seja, 4 dividido por 2, 2. X dividido por x, 1. Então, eu tenho aqui 2 vezes 1. Então, nem preciso estar colocando aqui o número 1. Então, eu tenho 2x que multiplica x mais 2. Tudo isso igual a 0. Observem que se eu multiplicar aqui, 2x vezes x, se eu pego 2x vezes x, vai dar 2x ao quadrado, porque 2 vezes 1, 2, x vezes x, x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. X, como é que se eu multiplicasse por 1, dá 4x, então eu voltaria aqui na equação. Então, observem que eu tenho aqui agora a minha equação 2x vezes x mais 2 igual a 0. Como eu tenho 2x vezes x mais 2 igual a 0, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos acrescentar o seguinte. Nós vamos colocar o 2x. Então, eu tenho aqui 2x vezes x mais 2 igual a 0. Eu vou igualar o 2x igual a 0 e o x mais 2 igual a 0. Então, vai ficar 2x igual a 0 e x mais 2 igual a 0. Aí, eu vou pensar o seguinte, que número que eu multiplico por 2 que dá 0? 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, eu tenho, ou eu posso resolver, x é igual a 0 dividido por 2. Quanto que é 0 dividido por 2? 0. Então, um valor que eu encontrei, que vamos chamar aqui de x', é igual a 0. Para encontrar o x duas', eu vou agora isolar esse x. O mais 2 que está aqui positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então, eu vou ter aqui x igual a menos 2. Então, o meu x duas' aqui é igual a menos 2. Então, observem que por ser uma equação do segundo grau, eu tenho que encontrar duas raízes. Eu tenho que encontrar
o x' e o chamado x duas linhas, ou x1 e x2. Observem que nessa equação do segundo grau incompleta, aonde o c é igual a zero, eu usei o termo chamado colocar em evidência, eu não usei o discriminante delta. Professor, mas e se eu quisesse usar o discriminante delta, eu posso? Pode, você vai chegar no mesmo valor. Você não vai chegar aí em valores diferentes, pelo contrário, tem que ser valores iguais. 2x igual a zero. Por que eu passei aqui o 2 dividindo o zero? Porque o 2 está multiplicando. E toda vez que eu tenho um valor multiplicando, ele passa dividindo. Por que eu passei o 2 para lá menos? Porque toda vez que eu tenho um valor positivo, o seu sinal oposto é negativo. Perfeito? Então, essa é uma equação do segundo grau incompleta com c igual a zero. Tudo bem? Então, vamos agora para uma equação do segundo grau completa. Em uma equação do segundo grau completa, onde todos os valores vão ser diferentes de zero. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a seguinte equação: x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Então, observem agora que o meu A é igual a 1, o meu B é igual a 3 e o C é igual a menos 4. Então, agora nós temos que todos os valores que acompanham aí são diferentes de zero. Então, o meu A vai ser igual a 1, o termo que acompanha aqui o x. O meu B é o 3, o valor que acompanha o x aqui. E o menos 4, meu chamado termo independente, que não tem nenhuma letra com ele, nenhuma incógnita aí. Então, C é igual a menos 4. Toda vez que eu for resolver uma equação do segundo grau completa, eu vou usar o discriminante delta. Ok? Poderíamos ter outros caminhos aí, mas a princípio o mais fácil que vocês vão estar utilizando é usar o discriminante delta. E como que eu vou usar o discriminante delta? Eu vou ter que usar a fórmula. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então essa é uma fórmula que nós estudamos lá no nono ano para encontrar o valor do discriminante delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o valor de C. Pensando nessa proposta, nós vamos então estar agora encontrando o valor do discriminante delta. Então, nós vamos ter aqui o seguinte: delta é igual, como nós vimos, menos b. Então, o b aqui, ou melhor, b ao quadrado. Então, como eu tenho aqui b vale 3, então nós vamos ter aqui 3 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A. Quanto que vale o meu A? O A vale 1 vezes o valor de C. O C vale menos 4. Então, fica 4 vezes 1 vezes menos 4. Então, eu tenho que delta é igual a 3 ao quadrado, 9, menos vezes menos aqui, ó, vai ficar mais. Depois eu tenho 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Então, nós vamos descobrir aqui que o valor de delta é igual a 9 mais 16, 25. Descobrindo o valor do discriminante delta, não terminei ainda. Por quê? Porque eu preciso descobrir o valor das raízes. O valor que eu vou substituir num x e o resultado vai ser igual a zero. Então, para descobrir este valor, nós vamos agora encontrar os valores das raízes. E como que nós vamos encontrar os valores das raízes? Nós vamos estar utilizando uma outra fórmula agora também já estudada. Então, nós temos que a fórmula que nós vamos utilizar agora vai ser o seguinte: x
é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante delta dividido por 2 vezes o valor de a. Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar para encontrar o valor das raízes. E observem que eu tenho aqui o mais e o menos. Lembra lá no primeiro exemplo que nós trabalhamos, onde tinha lá mais ou menos raiz de? Porque isso aqui vai me dar a ideia de dois valores, do x' e do x duas linha. Então, primeiro vamos encontrar aqui o x'. Para encontrar o x', nós vamos pegar aqui então, ó, x' igual a menos b. Aí nós vamos voltar lá. Qual que é o valor de b? Ó? O valor de b nós temos aqui que é igual a 3. Então, observem aqui no meu cantinho direito, ó, o valor de b é igual a 3. Então, vai ficar aqui menos 3. Eu vou pegar primeiro o valor do mais, ó, mais raiz quadrada do delta. Qual que é o nosso delta? Está aqui, ó, bem no meu cantinho, 25. 25 sobre 2 vezes o valor do a. Qual que é o valor do a? O valor do a é 1. 2 vezes 1. Então, nós vamos ter que x' é igual a menos 3 mais raiz de 25, que é 5, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, com base nisso, nós vamos ter então que x' é igual a menos 3. Menos 3 mais 5 fica 2 positivo. Dividido por 2. Então, nós descobrimos aqui que o x', 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, está aqui o meu x' é igual a 1. Terminei a equação? Não, agora nós vamos ter que usar o x, encontrar o x duas linhas. Para encontrar o x duas linhas, nós vamos observar o seguinte. Nós vamos usar agora o sinal de menos. Então, nós vamos voltar lá na fórmula. X duas linhas, eu vou ter menos b. Como eu usei o mais, agora eu vou usar menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Observem que no outro eu usei o mais raiz de delta. Agora eu vou usar o menos, é a única diferença que vai ter. Então, nós vamos ter aqui x duas linhas é igual a menos b. Qual que é o valor de b? Olha aqui no nosso cantinho a direita, 3. Então, fica menos 3, menos o delta, que é 25, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, nós vamos ter que x duas linhas é igual a menos 3, raiz de 25 menos 5, tudo isso sobre 2. Então, partindo dessa proposta, eu tenho que x duas linhas é igual a menos 3 com menos 5, eu vou ter aqui menos 8 sobre 2. Aí nós vamos ter menos 8 dividido por 2, então nós vamos ter que x duas linhas é igual a menos 4. Então, nós conseguimos chegar à conclusão que a minha equação que eu comecei ali no início, x ao quadrado mais 3x menos 4, que está aqui no nosso primeiro quadro à direita, ó, a solução, os valores de x, os dois valores de x que eu vou encontrar, vai ser então x' igual a 1
e x duasinhas igual a menos 4. Então, esses dois valores são as duas raízes da minha equação de segundo grau. Então, uma dica muito importante. Eu fiz 3 exemplos para vocês de equações de segundo grau aí. É importante que assistam mais de uma vez a aula para que vocês possam compreender. Até peguem esses 3 exemplos, refaçam no caderno de vocês e tentem fazer sozinhos. Conseguiu fazer esses 3 exemplos sozinhos? Aí sim vocês podem estar indo para os exercícios do PET, ok? E qualquer dúvida, solicite no grupo, aí me procurem, pode ser pelo próprio canal, para que eu possa fazer mais exemplos para vocês, ok? A gente tem que aproveitar esse momento e procurar a melhor forma possível de estar compreendendo o conteúdo. Até a próxima aula, tenham aí um bom estudo.